Farmacêutica Pfizer anuncia que sua vacina contra a Covid-19 é segura e gera resposta de anticorpos em crianças de 5 a 11 anos. Por enquanto, agências reguladoras da União Europeia e dos Estados Unidos autorizaram as vacinas da empresa somente para crianças a partir de 12 anos. Presidente Bolsonaro se reúne com Boris Johnson um dia antes de discursar na Assembleia da ONU em Nova York. Estados Unidos anunciam suspensão de restrições à entrada de estrangeiros vacinados contra a Covid a partir de novembro. Começam a valer as novas alíquotas do IOF que devem durar até o fim do ano. Piloto de helicóptero é rendido por criminosos no ar, no Rio de Janeiro. Lava de vulcão que entrou em erupção destrói várias casas em Ilha Espanhola. E os gols de domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Jornal das 22 já começou. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Bolsonaro esteve há pouco em uma recepção oferecida pelo representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas. Foi um jantar de boas-vindas para o presidente e a primeira-dama. Amanhã, Bolsonaro deve discursar abrindo a 76ª Assembleia da ONU. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta segunda-feira com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, em Nova York. Bolsonaro estava acompanhado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, e do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Segundo o Itamaraty, a conversa foi sobre as relações econômicas, sobre a cooperação no âmbito da Aliança Internacional para a Liberdade de Religião ou Crença, além de temas ambientais e de saúde. O presidente e o primeiro-ministro falaram sobre os programas de vacinação no Brasil e no Reino Unido e destacaram a parceria da Fiocruz com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca, que garantirá a produção nacional de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Bolsonaro também afirmou compromisso com o desenvolvimento sustentável em preparação à COP26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, que será realizada em novembro no Reino Unido. Nesta terça-feira, Bolsonaro discursará na abertura da Assembleia Geral da ONU. Ano passado, em função da pandemia, o encontro de líderes mundiais foi realizado de maneira totalmente virtual. Este ano será de modo híbrido. Alguns vão participar presencialmente, outros vão enviar vídeos gravados. Jair Bolsonaro preferiu ir a Nova York com uma comitiva de ministros. No domingo à noite, o ministro do Turismo, Gilson Machado, publicou uma foto que mostra o presidente e os ministros que o acompanham comendo pizza em uma calçada de Nova York. O ministro do Turismo também postou um vídeo onde explica que o meio ambiente será um dos principais temas abordados na Assembleia. O nosso país tem sofrido constantes ataques por parte da imprensa nacional e internacional. E nada mais democrático do que ter a atenção do mundo para mostrar a realidade dos fatos e reforçar tudo o que vem sendo feito pelo Brasil. Somos o país mais democrático da América Latina e um dos mais preservados do mundo. Na ausência de Bolsonaro no país, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, assumiu a presidência do Brasil. A passagem do comando foi realizada no domingo à tarde, pouco antes de Bolsonaro embarcar para Nova York, acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro. Também estão presentes na comitiva presidencial o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Ramos, e o secretário especial de Assuntos Estratégicos, Almirante Flávio Rocha. O presidente Jair Bolsonaro publicou em uma rede social que o governo federal zerou os impostos de importação para medicamento contra o câncer e de dispositivos para pessoas com deficiência. A publicação diz respeito aos impostos para 5 produtos, incluindo próteses para pernas, teclados e outros dispositivos de acessibilidade a computadores para pessoas com deficiência, além de um medicamento para tratamento do câncer que teve a alíquota do imposto de importação reduzida de 2% para 0%.
Os Estados Unidos anunciaram hoje que vão suspender, a partir de novembro, as restrições de entrada no país para todos aqueles que estejam imunizados contra a Covid e se submetam a testes e rastreamento de contatos, inclusive brasileiros. As viagens aos Estados Unidos aos poucos voltam ao normal. Washington anunciou nesta segunda-feira que vai levantar em novembro as restrições de entrada no país pela pandemia de Covid-19 para todos aqueles que estejam vacinados e se submetam a testes e rastreamento de contatos. As restrições de viagem foram impostas há 18 meses pelo ex-presidente Donald Trump quando começou a pandemia de coronavírus. A flexibilização marca uma mudança significativa por parte do governo do democrata Joe Biden e responde a uma grande demanda dos aliados europeus. O anúncio ocorre em um contexto de grande tensão entre Washington e Paris, após uma aliança estratégica entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, que arruinou um acordo de venda de submarinos da França para os australianos. As fronteiras americanas estão fechadas para milhões de viajantes internacionais, inclusive para os vacinados, o que causa dolorosas situações pessoais e familiares, assim como uma crescente impaciência, particularmente entre os europeus. A União Europeia anunciou em 30 de agosto o retorno das restrições às viagens não essenciais ao seu território a partir dos Estados Unidos, embora tenha deixado aos países membros a possibilidade de levantarem a proibição para as pessoas totalmente vacinadas. Agora vamos conferir os dados atualizados da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, desde o início da campanha em janeiro, foram aplicadas 223.219.214 doses. Até agora, quase 69% da população foi vacinada com a primeira dose. Mais de 81 milhões estão totalmente imunizados com as duas doses ou com a vacina de dose única. A Corte do Superior Tribunal de Justiça decidiu hoje, por unanimidade, aceitar denúncia que torna réu o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC. Ele é acusado pelo Ministério Público de integrar um suposto esquema de desvio de recursos públicos na compra de respiradores destinados ao tratamento dos pacientes com Covid. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que cita Lima e outros 15 acusados e estima prejuízo superior a R$2 milhões aos cofres públicos. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está entre as cidades selecionadas para participar do Plano Nacional de Testagem para o Coronavírus, que será feito pelo Ministério da Saúde. O Plano Nacional de Expansão da Testagem para a Covid-19 prevê a distribuição de 60 milhões de testes de antígenos para todos os 5.570 municípios do país. Ele serve tanto para a gente fazer o diagnóstico, ou seja, aqueles pacientes sintomáticos, e o diagnóstico dele, a acurácia é excelente, ou seja, a gente fecha o diagnóstico, mas também para os pacientes assintomáticos. E a importância disso é que a gente pode fazer o diagnóstico de pessoas que não têm os sintomas, ou seja, os contactantes, isolá-los e aí diminui a transmissão. O teste é feito com uma amostra coletada do nariz e não necessita de laboratório para ser processado. O exame detecta a presença de uma proteína do coronavírus e o resultado fica pronto em 15 minutos. Antes tarde do que nunca. Então é importante a gente dizer que a gente celebra esse acontecimento, mas o Mato Grosso do Sul, esse programa já está aqui implantado desde março, com a distribuição rotineira, semanal, de testes de antígenos a toda a nossa população. A capital recebeu 200 testes para serem realizados no dia do lançamento do programa. Campo Grande e outras 5 cidades foram escolhidas por serem destaque na campanha de imunização contra a Covid. Mato Grosso do Sul vai receber 32 mil testes de antígeno nesta primeira remessa, mas a promessa do Ministério da Saúde é do envio de 350 mil até o final do ano. O município faz a aquisição, o Estado doa, o Ministério da Saúde nos envia, nós ganhamos testes da Fiocruz, é uma parceria em conjunto. Esse aqui é um local privado, acredito que esse é o melhor caminho para sair dessa pandemia. O plano de expansão da testagem para a Covid foi lançado no mesmo dia em que a capital decretou o fim da restrição de circulação de pessoas e que o Estado deve atingir a marca de 70% da população vacinada com as 2 doses. Mais de 70% da população vai estar
com a vacina no braço e mais de 95% com uma dose de vacina. Isso é um marco histórico. Foi publicado hoje já no Diário Oficial as medidas mais flexíveis para que o campograndense retorne à vida normal como ele sempre teve. E por que nós fizemos isso? Em razão do crescimento do número de vacinados na nossa cidade, há também uma crescente diminuição de números de ocupação de leitos de UTI, por isso a ciência nos autoriza, nesse momento de tempo, a flexibilizar. E seguimos agora com o ranking de imunização contra a Covid no mundo. De acordo com a Universidade de Oxford, mais de 5 bilhões e 800 milhões de unidades de vacinas já foram aplicadas até o momento. A China segue na liderança e registra 2 bilhões 180 milhões de doses aplicadas. Em segundo lugar, a Índia ultrapassa a marca de 804 milhões e meio. Na sequência, os Estados Unidos acumulam mais de 385 milhões e meio de doses. Em quarto lugar está o Brasil, que ultrapassa os 223 milhões de vacinas aplicadas. E o Japão, em quinto, não atualizou seus números e continua perto da marca de 150 milhões de aplicações. E chegaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, mais de 3 milhões e 400 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid neste domingo. Os imunizantes produzidos pelo laboratório norte-americano serão disponibilizados a todo o país. Até o final de 2021, segundo a farmacêutica, serão entregues 200 milhões de doses por meio de 2 contratos de fornecimento da vacina celebrados com o governo brasileiro. As empresas Pfizer e BioNTech anunciaram nesta segunda-feira que a vacina desenvolvida por elas contra a Covid é segura e induziu uma resposta imune robusta em crianças de 5 a 11 anos. As vacinas administradas neste grupo contêm uma dose menor, mas geram uma reação comparável à observada nos pacientes entre 16 e 25 anos. Em comunicado, as empresas anunciaram que vão enviar os dados às autoridades o mais rápido possível. Estes são os primeiros dados clínicos para esta faixa etária. As agências reguladoras de medicamentos da União Europeia e dos Estados Unidos autorizaram as vacinas da Pfizer, BioNTech e Moderna, ambas baseadas na tecnologia de RNA mensageiro, a partir de 12 anos. A empresa informou que com a propagação da variante Delta desde julho, os casos pediátricos de Covid-19 aumentaram 240% nos Estados Unidos, o que mostra a necessidade de vacinação. E a seguir você vai ver a instabilidade do mercado financeiro global. E ainda começam a valer as novas alíquotas do IOF. Começou a valer hoje o aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, cobrado nas operações de crédito para empresas e pessoas físicas. O dinheiro arrecadado será utilizado para custear o programa Auxílio Brasil, que irá substituir o Bolsa Família. O imposto federal é pago em todas as movimentações financeiras, como operações de crédito, câmbio, seguro, empréstimos bancários ou operações de títulos e valores mobiliários. Compras parceladas sem juros não têm cobrança de IOF. As novas alíquotas, de acordo com o decreto, para pessoas físicas subirá de 0,0082% para 0,0118%, uma alíquota de 4,8%. Em operações para empresas, a nova taxa passará de 0,0041% para 0,00559%, uma alíquota de 2,04%. A medida encarece empréstimos em um momento em que a taxa básica de juros também está subindo, ou seja, além de juros maiores, o imposto sobre as operações também será maior. A nova alteração
Valerá até o dia 31 de dezembro de 2021. Os nascidos em dezembro que receberam a 5ª parcela do auxílio emergencial já podem sacar o dinheiro e fazer transferências. A próxima parcela do benefício para esse grupo será paga no dia 3 de outubro. E o pagamento da 6ª parcela foi feito hoje para os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família e têm o número de identificação social UNIS com o final 2. O governo federal lançou hoje a Semana Nacional da Mobilidade. Anunciou investimentos da ordem de 7 bilhões de reais. Em um encontro virtual liderado pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o governo federal abriu a Semana Nacional da Mobilidade para discutir estratégias e investimentos para melhorar o transporte público e todos os modais nas cidades brasileiras. O ministro Rogério Marinho informou investimentos na ordem de 7 bilhões de reais. Marinho destacou que a mobilidade é transversal e depende da participação de todos os envolvidos na gestão pública, tanto o governo federal quanto estados e municípios, para a melhoria de toda a população urbana. Nós temos hoje um volume de investimento de mais de 7 bilhões de reais entre recursos do OGU e recursos oriundos de Fundo de Garantia e BNDES nesses 2 anos e meio de governo. Mas em função da pandemia, houve uma dificuldade muito grande de manutenção dos serviços de transporte nas grandes cidades e nas médias cidades brasileiras, uma vez que diminuiu o fluxo de pessoas e isso afetou o equilíbrio econômico-financeiro das concessões espalhadas pelo país. Falo das concessões locais e das concessões interestaduais. A Constituição já definiu que essa é uma atribuição dos municípios. Nós estamos, desde o ano passado, debruçados sobre esse tema. Nós teremos essa semana uma série de eventos relativos a essa questão da mobilidade, desde o estabelecimento de ciclovias até o próprio decreto que o presidente da República promulga no dia de hoje, em que se estabelece uma série de pré-requisitos para enfrentarmos o problema da crise do transporte nas grandes e médias cidades brasileiras. Então, espero que nós tenhamos hoje um bom dia de trabalho, né? Ações que permitam que a médio prazo nós possamos resolver e equacionar e minorar o problema do transporte nas cidades, sabendo que a questão da mobilidade ela é transversal, não é apenas o deslocamento das pessoas, mas o investimento na infraestrutura das cidades, na inovação, na tecnologia, na busca de transportes mais baratos, mais seguros, de viés público ou autônomos, no caso das ciclovias, que poluam menos o ambiente em que estão inseridos, e a necessidade de que haja uma parceria cada vez maior dos municípios, dos estados, com o governo federal, né, buscando equacionar esse tema. Seguindo a programação da Semana da Mobilidade, amanhã às 9h30 da manhã será lançado o caderno Transição para uma Mobilidade Zero Carbono. A programação completa, que segue até sexta-feira, está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Regional. No mercado financeiro, o dólar abriu a semana fechando em alta de 0,87%, furando de uma só vez 2 resistências técnicas e escalando ao maior patamar em um mês, impulsionado pela aversão a risco no exterior, ditada por medo de contágio de problemas financeiros da empresa chinesa Evergrande. Com isso, a moeda brasileira registrou o pior desempenho global nesta sessão e a americana ficou cotada em R$ 5,332 na venda nesta segunda-feira, com o nível mais alto desde 23 de agosto. E dando sequência às repercussões do mercado financeiro global e às preocupações em torno do grupo de construção chinês Evergrande, um magnata perdeu $1 bilhão com temor de colapso da empresa. O cenário tem causado pânico no mercado financeiro de Hong Kong. Segundo a revista Forbes, o presidente do CITIC Holding Group, Zhang Yuanlin, viu seu patrimônio líquido derreter de $1 bilhão e 300 milhões para pouco mais de 250 milhões. De acordo com a revista, a empresa Yuanlin foi obrigada a paralisar suas operações em Hong Kong após uma queda de 87% do valor de suas ações na bolsa local.
A empresa fez sua fortuna com a venda de apartamentos de alto nível e apareceu este ano na lista de bilionários do mundo compilado pela Forbes. Agora o setor se encontra muito vulnerável diante do possível colapso do gigante imobiliário. O pânico é grande entre os investidores. O temor é que a Evergrande, uma das gigantes do setor da China, não pague os vencimentos nesta semana, já que tem dívidas superiores a 300 bilhões de dólares. Vários cálculos indicam que o setor imobiliário representa mais de 25% do produto interno bruto chinês. Isso explica a preocupação de que a crise tenha grande repercussão na economia nacional e mundial. E a seguir, os números da pandemia pelo mundo. E ainda, lava de vulcão destrói várias casas em Ilha Espanhola. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem pouco mais de 21 milhões e 200 mil casos confirmados de Covid, mais de 20 milhões e 230 mil pessoas recuperadas. Nas últimas 24 horas foram registrados pouco mais de 7.800 novos casos e 203 óbitos. Confira os números dos países mais afetados por contaminação. No mundo, já são mais de 228.955.000 casos registrados e de 4.698.000 óbitos confirmados. Os Estados Unidos ultrapassaram os 42.255.000 diagnósticos e têm um total de 675.885 mortes. A Índia soma mais de 33.478.000 casos de contaminação. Já o Brasil tem pouco mais de 21.247.000 pessoas diagnosticadas e registra 590.955 vidas perdidas. O Reino Unido contabiliza mais de 7.500.000 casos de Covid. E a Rússia passou da marca dos 7.189.000 contaminações. A lava de um vulcão que entrou em erupção na ilha espanhola de La Palma destruiu várias casas. A informação foi divulgada hoje por autoridades do arquipélago turístico das Canárias. Um porta-voz do governo regional acrescentou que ainda não há um balanço oficial do número de residências destruídas. Já a imprensa espanhola estimou que pelo menos 100 casas foram atingidas pelo material expulso pelo Cumbre Vieja. A erupção provocou a retirada de 5.000 pessoas e é a primeira registrada na ilha em 50 anos. O governo das Ilhas Canárias disse na manhã desta segunda pelo Twitter que não há previsão de novas erupções e que o fluxo de lava segue em direção ao mar. O presidente reitera que a segurança dos habitantes está garantida. Especialistas afirmam que as chances da erupção provocar consequências para o litoral do Nordeste do Brasil, como tsunamis, são muito pequenas. As usinas hidrelétricas do Sul e do Sudeste estão operando com apenas 18% da capacidade de armazenamento. A previsão é de que até o final de setembro a capacidade caia para 15,2%. As informações são do Operador Nacional do Sistema. Cerca de 70% da geração hídrica do país é abastecida por estes reservatórios, que já registram a pior média mensal de ocupação em setembro desde a série histórica, que começou em 2000. Nesse mesmo mês do ano passado, o índice era de 39,6%. Em 2001, no ano em que o país enfrentou uma crise energética, setembro terminou com 23,4% de volume de água nos reservatórios. Nas últimas décadas, o pior nível foi em novembro de 2014, com 15,81%. Dentro do sistema, as usinas de Ilha Solteira e de Três Irmãos são as mais afetadas. Elas chegaram a registrar 0% do armazenamento, mas continuam operando com um volume morto. Hoje, o país enfrenta a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. O que colabora para que este problema cresça é a falta de chuvas no sul e sudeste.
Para diminuir o impacto, o governo tem autorizado o acionamento das termoelétricas, que tem custo maior. O governo também pretende fazer uma contratação simplificada de energia e de reserva de capacidade. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, não haverá racionamento. Com o alto valor do gás de cozinha e as pessoas ficando mais tempo em casa por conta da pandemia, a solução foi recorrer ao fogão a lenha. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, as vendas aumentaram cerca de 80%. O fogão e o forno são alimentados ao mesmo tempo pela lenha. O conjunto custa a partir de R$ 4.000. Tudo é feito sob encomenda. Na loja, as vendas desse tipo de produto aumentaram 30% nos últimos meses. Com essa demanda de restrição em ficar em casa, o pessoal acabou achando que precisaria dar um upgrade no seu espaço gourmet. Então nós acreditamos que seja por isso o acréscimo, né? 3 bocas. Esse fogão a lenha custa R$ 350. Tá vendo esse acabamento aqui em mármore, ó? É uma segurança para a pessoa se encostar aqui e não queimar. Tá chegando essa crise do gás, essa crise que estamos vivendo aí. Então ela está sendo mais procurada agora. Aumentou mais ou menos uns 70%, 80% assim, rapidão. O seu Milton deixou o emprego em uma metalúrgica em 2018 para fabricar churrasqueiras e fogões a lenha. Naquela época, muita gente já estava migrando para o fogão a lenha. A lenha, conforme a vida da pessoa, ela consegue de graça, né? Passa numa construção, ela leva a lenha, já está o almoço garantido. Passa numa árvore que o bombeiro esteja cortando aí, então se encontra em todo lugar. E além disso, é R$ 6,00 um pacote e dá para fazer uns 3, 4 almoços. Aqui são fabricados no mínimo 15 fogões a lenha por mês e tem até fila de espera pelo produto. Tem gente que chega e fala, ó, eu não quero assim, o meu eu quero um pouco maior, daí vai aguardar um instante para nós fazer, geralmente uma semana. E com o preço do gás perto de R$ 100, ele tem muita lenha para queimar. Estamos com um projeto de aumentar, comprei 2 novas máquinas para a gente trabalhar, entendeu? De solda. Apesar do preço da matéria-prima estar lá nas alturas. E veja a seguir os destaques da maior premiação da TV americana. E os gols de domingo pelo Campeonato Brasileiro. Um piloto de helicóptero que também trabalha como policial civil foi sequestrado na tarde de ontem durante um voo que retornava de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, 2 criminosos armados renderam o piloto que fazia um trabalho paralelo de táxi aéreo. A intenção deles, de acordo com o relato da vítima, era resgatar um detento do complexo de Jericinó, presídio conhecido como Bangu 8. Mas a tentativa foi frustrada quando o policial resolveu lutar contra os criminosos. De acordo com o relato do policial civil, os homens contrataram o serviço de táxi aéreo pelo valor de R$ 7.500. No retorno, a dupla ameaçou o piloto com uma arma e pediram para que ele voasse em direção ao complexo de Bangu. Por meio de um código, o policial conseguiu avisar autoridades da aviação que estava ocorrendo uma interferência indevida a bordo da aeronave. Em um vídeo que registrou a tentativa, Adonis Lopes faz manobras para tentar pousar no 14º Batalhão da PM. De acordo com a polícia, ele entrou em luta corporal com os criminosos, que ao verem que o helicóptero poderia cair, desistiram do plano de resgate e fugiram. Eu só fui assim atender um pedido para fazer um voo para um piloto que tinha adoecido. Eu estava no recreio. O pessoal, Adonis, tem como quebrar um galho aí, buscar um casal em Angra? Eu falei, tem, não tem problema. Aí chegou lá, não era um casal, eram dois caras, né? Os bandidos. Embarcaram e logo em seguida anunciaram lá anunciaram a ação. Segundo o piloto, após um acordo com os criminosos, ele sobrevoou uma área de mata na cidade de Niterói e os 2 homens pularam do helicóptero. A polícia fez uma varredura na região, mas não encontrou ninguém.
eles tinham a convicção de que a ação seria bem sucedida. Eu falei, não vai ser bem sucedida. Vai haver reação, isso é normal. Todas as experiências com o resgate preso deram negativo, e essa vai ser também negativa. O alvo do suposto resgate não foi identificado pelos investigadores. O caso foi registrado na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas em inquéritos especiais, onde será investigado para identificar e prender os criminosos, além de esclarecer todos os fatos. Segundo a delegacia, as investigações correm sob sigilo. A gente já tem alguns suspeitos para serem identificados. A gente vai descobrir quem fez e vai fazer uma operação para cumprir a lei contra esses traficantes que tentaram, de alguma forma, invadir o nosso complexo de Bangu. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz falou que um dos 5 passos para a vitória é ter fé somente em Deus e não em outras filosofias ou lugares que algumas pessoas consideram especiais. Há quem chegue ao absurdo de fazer peregrinações a cemitério para colocar a mão no túmulo de alguém que morreu injustiçado e que, segundo eles, estaria operando milagres, maravilhas. Pessoas que agem assim jamais conseguirão ter fé no Senhor, porque a fé vem por ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Além de não ouvirem o Altíssimo, elas estão praticando exatamente o que as Escrituras condenam. Coisa seríssima isso aqui. Preste atenção. Vou ler um trecho do livro do missionário, A Importância de Crer, que diz assim: a fé é recebida quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, o que é diferente de escutar. Aí o missionário diz assim: ouvir a palavra é escutar e dar atenção, dar ouvidos, praticar, aceitá-la. Escutar é gostar, achar bonito e não se submeter a ela. Então a gente tem que ver se nós estamos ouvindo ou escutando. Se ouvimos, atendemos, praticamos. Se escutamos, só gostamos. Achamos bonitinho, mas não assumimos. Isso aqui é muito importante. Então, quando alguém ouve a palavra, surge dentro dele, no espírito dele, uma certeza de que aquela bênção, aquilo que a palavra está a falar, lhe pertence. Isso é fé. Fé é convicção. Ninguém fala para ele, ele sabe. Ele não é condicionado por pessoas, ele tem certeza. Ele não precisa de uma confirmação de nada, está no coração dele, ele assume, fala, eu creio nisso. Deus já me curou e acabou, fim de papo. Isso é fé, fé em Deus. Então, quando Jesus disse, tende fé em Deus, não é só abrir a boca e dizer, eu tenho fé em Deus. Quando você tem fé em Deus, você está crendo na palavra dele. Você está obedecendo a palavra dele, está colocando em prática o ensinamento dele. Está crendo. Então não é só chegar, não, eu tenho fé em Deus, pastor. Você então tem que guardar o que ele fala em nome de Jesus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.